Escrevendo lá. Não pode mostrar aqui. Ixi, não. Isso é um pouco. Tá vendo aqui? Glória a Deus, bom dia. Como é bom podermos começar nosso dia diante do Senhor, adorando ao Senhor. Quero dar as boas-vindas para você que está entrando agora. Graça e paz. Nós estamos aqui com o nosso culto online, que acontece sempre todos os domingos às 10 da manhã, também às 18h30. Vai entrando, se você tiver um pedido de oração, deixe o seu pedido de oração aí. Compartilhe conosco o seu pedido de oração para nós orarmos por você. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Eu quero te convidar a orar conosco agora, consagrando esse culto, agradecendo ao Senhor por esse dia. Quem sabe, talvez você acordou hoje e nem falou com o Senhor ainda. Esse é o momento de você derramar sua vida diante dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer por estarmos aqui diante do Senhor, Pai. Te agradecer pela oportunidade de te adorar, pela oportunidade de estar na tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos convidar a tua presença, para que o Senhor esteja conosco, ministrando as nossas vidas, para que a tua presença esteja no nosso meio, porque tu és a razão de nós estarmos reunidos nessa manhã, Senhor. É por tua causa, Amém, é por Pai. tua causa, é para te adorar, é para nos aproximar mais do Senhor, para conhecer mais o Senhor. Amém, Espírito Deus. Santo de Deus, nós nos derramamos diante de ti nessa hora. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Espírito Santo, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, possa nos limpar nessa manhã, possa nos purificar,
nos santificar para que nós possamos estar diante da Tua presença, Amém, com mãos Deus. limpas, com um coração puro e Te adorar na beleza da Tua Aleluia. santidade. Invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Vem reinar sobre os nossos corações. Amém, Vem Pai. reinar sobre as nossas vidas, Amém, Pai. Deus. Em nome de Jesus. E aonde chegar essa transmissão, Pai, aonde chegar essa live, que chegue levando vida, que chegue levando cura, que chegue levando transformação, salvação, Amém. libertação, Amém, pro Deus. louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Fica conosco, Senhor, e recebe toda a nossa adoração. Amém. E Em fala nome de conosco Jesus. e se derrama, e que nós possamos terminar essa live, Senhor, cheios da Tua presença, Amém. marcados pela Tua presença, pela Tua palavra sobre nós, Pai. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero te convidar a adorar ao Senhor junto conosco. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Compartilhe aí o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando por você. Amém? Pastor Edu compartilhou aí a letra da canção que nós vamos ministrar e adorar ao Senhor, e fala de nós voltarmos para Ele, de nós nos derramarmos diante dEle, e que essa seja a nossa oração nessa manhã. Amém. Tu és o motivo, Tu és a razão, Senhor, de nós estarmos aqui. Jesus, voltemos ao primeiro amor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer a Ti, Senhor, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Queremos voltar para Ti, Pai. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Santa Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
seja pobre e fraco, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la, oh, la 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 la. Queremos voltar, a essência és tu, Jesus. La 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 la, leva-nos de volta, Senhor. La 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 la, a essência és tu, Jesus. Leva-nos de volta. Oh, você pode derramar o seu coração diante dele, te pedir, Senhor, leva-me de volta. Leva-nos de volta. Oh, queremos voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar da tua presença, oh, lugar de santidade. Leva-nos, Espírito Santo, leva-nos nessa manhã, Senhor, leva-nos nessa manhã, que toda frieza do coração seja removida, Pai, que toda mornidão, que toda religiosidade caiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não haja lugar para nenhuma religiosidade nos nossos corações. Oh, mas nós possamos te adorar, nós possamos nos derramar diante do Senhor. Nos derramamos, nos entregamos, Senhor, nos entregamos. Recebe a nossa oferta de adoração, recebe a nossa oferta, Senhor, no derramar das nossas vidas, no derramar do nosso coração, Pai. Oh, recebe, Espírito Santo. Você pode voltar, querido, você pode voltar para Ele nessa manhã, você pode voltar para Ele, derramar o seu coração, derramar a sua vida. Oh, Ele espera por mim, Ele espera por você nessa manhã. Oh, voltamos, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Queremos estar todos os dias, Senhor, derramados diante de Ti. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2:13. É um versículo somente. Tão gostoso quando nós começamos um dia adorando ao Senhor, né? Ai, o dia é diferente. Vamos ler então Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O querer, o efetuar, o sonhar, ele vem de Deus. É Ele mesmo que realiza, que concretiza esses sonhos. Desde criança, Deus ele estava semeando os sonhos dele para a minha vida, para a tua vida. E hoje eu enxergo, através de tudo que está acontecendo, a gente conversa com muita gente, eu vejo que muitas pessoas estão sem esperança, eles perderam a esperança. Eles estão desacreditados, eles estão desmotivados. Isso me chamou a atenção para essa palavra de hoje. Fecha os teus olhos e vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque os teus sonhos foram gerados, Senhor, para nós no ventre das nossas mães, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que nunca nos desampara. Os teus olhos sempre estão voltados para nós, Senhor. Que tenhamos paciência, Senhor, paciência para esperar que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas, Pai. Como diz Salmos 40, Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu e inclinou, Senhor, inclinou seus olhos para mim, Pai. Obrigado, Senhor, desde já por tudo que tu farás esta manhã através dessa palavra, Senhor. O que faltar em mim, Senhor, que teu Espírito Santo complete. Pai, entre na casa de cada um que está nos assistindo agora, na casa de cada um que vai nos assistir depois, Senhor, e cumpra a tua palavra na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vou falar um pouquinho sobre a história de um personagem bíblico muito conhecido, José. Eu acho que todo mundo conhece. São 12 livros no capítulo de Gênesis. Nós não vamos ler Gênesis porque é muito grande, então eu vou contar a história, vou falar um versículo ou outro, mas fica aí de lição de casa para vocês lerem a história de José a partir de Gênesis 37, é maravilhosa. Para mim, a minha escolha é a história mais bonita da Bíblia. Então, em Gênesis 37 começa mostrando a história de um garoto de 17 anos, que ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava os rebanhos do seu pai, e ele era o filho que Jacó, seu pai, mais gostava, porque ele tinha sido gerado na velhice de Jacó. E por isso os seus irmãos, os filhos de Jacó, os outros filhos, tinham muita inveja dele. E o Senhor, ele já falava com José desde criança, desde jovem, melhor dizendo, através de sonhos. José sonhou um dia que os irmãos e o pai dele iam se encurvar perante ele. E ele contou isso para todos. E os irmãos ficaram ainda com mais ódio dele. Poxa, quem ele está pensando, né? O cara tem 17 anos, é o mais novo, e eu vou me encurvar diante deles. E isso fez com que os irmãos ficassem cada vez mais com ódio de José. Um dia os irmãos saíram para pastorear o rebanho, e Jacó pediu que José fosse atrás deles, para ver realmente se eles estavam no local certo e tudo mais. E José, chegando lá, se perdeu, conseguiu conversar e conseguiu encontrar o caminho. Quando chegou lá, os irmãos todos estavam lá, aproveitando que eles estavam sozinhos, arrancaram a túnica de José, jogaram ele numa vala seca. Quando passou uns mercadantes de escravo, pegaram e venderam ele como escravo. Você sentiu a situação de José aqui? Os irmãos dele venderam ele como escravo. Para que o pai não descobrisse o que tinha acontecido com José, eles pegaram a túnica de José, rasgaram, mergulharam no sangue de um bode e levaram para o pai. E o pai, sentindo a túnica,
falou, realmente o meu filho foi devorado por um animal. A palavra diz que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Amém. Não adianta nós fazermos os planos. Não adianta os irmãos de José terem planejado tudo aquilo. Porque a resposta ela vinha do coração do Pai. Também diz na palavra que há caminhos que o homem parecem imperfeitos, mas o seu fim é de morte. Nós muitas vezes pensamos que alguma coisa é um sonho de Deus para nós. E no fundo não é um sonho de Deus. Isso acaba não se cumprindo e nós ficamos muitas vezes decepcionados com isso. Nós temos que entender que a vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer. Não adianta a gente, claro que nós temos que sonhar, é lógico, isso faz parte da nossa vida. Só que nós temos que estar sempre alinhados com as expectativas que o Senhor tem para você e para mim. Amém? Amém. Nós temos que entender que aquilo que está no coração do Pai, ele vai se cumprir. Deus não mente, Deus não falha, Deus ele é perfeito. Então pode ter certeza que aquilo que o coração que o Pai já traçou para você, aquilo vai ser cumprido sim. E ela não vai te trazer tristeza. Pode ter certeza que o sonho seu, aquilo que você está buscando, se aquilo te trouxer tristeza é porque não está alinhado com o coração do Pai. Ele vai te trazer paz. No momento certo, aquilo vai acontecer. José, ele sonhava os sonhos de Deus. Esse era a diferença, esse era aquilo que o Senhor tinha para a vida de José. Que José sonhasse os sonhos dele. Ele teve experiências tremendas através dos sonhos, fazendo com que toda a nação egípcia na época pudesse conhecer o propósito de Deus. Os sonhos de Deus para a tua vida eles vão ser realidades, como eu falei, porque nenhuma vontade de Deus vai ser frustrada. Creia somente nisso. Creia que Deus ele não erra, ele não falha. Então, aquilo que ainda não aconteceu na tua vida e que você tanto espera, você pode esperar 5, 10, 30, 40 anos e não aconteceu, vai acontecer se for da vontade de Deus. Martin Luther King, ele em 68, ele lutou, ele brigou porque ele queria que as pessoas fossem conhecidas não pela sua raça, mas sim pelo seu caráter. Em 68 ele lutou por isso. Em 2008, o primeiro negro foi presidente americano, foi Barack Obama. 40 anos depois da luta racial, daquilo que ele buscou, foi acontecer somente 40 anos depois. Então, Deus, ele cumpriu o que ele queria para a vida de Martin Luther King também. Só que só foi 40 anos depois. Então, creia que o Senhor vai operar na tua vida. Ah, pastor, 40 anos depois? Amado, pode ser imediatamente. O que nós temos que ficar feliz é para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Amém? Amém. Em Gênesis 39, José tinha sido levado para o Egito, né? Onde Potifar tinha comprado. E ele, mesmo como escravo, porque ele foi vendido como escravo, o Senhor não abandonou José. O Senhor ele não vê classe social. Ele não vê quanto você tem na tua carteira, quanto você tem na tua conta. O Senhor, ele é conosco, dependendo daquilo. Ele sempre é conosco. Mas o operar do Senhor nas nossas vidas vai acontecer na forma da tua entrega com Ele. Daquilo que você se propõe a ser com Ele. Se você realmente é filho, aquele que ama, aquele que obedece, o Senhor vai cumprir sim na tua vida os sonhos dele. Amém. Ele nunca vai te abandonar. E mesmo José como escravo, Jesus não abandonou. Deus não abandonou ele. E por onde José passava, tudo era próspero. Através de José, as pessoas que estavam envolvidas com ele eram prósperas. Ele fez com que a casa do faraó, onde ele era escravo, prosperasse. O faraó viu que dele vinha isso e acabou tornando ele como administrador de todos os bens. Ou seja, tudo aquilo que o faraó tinha, quem administrava era José. Você tenta imaginar um escravo administrando tudo aquilo que Potifar tinha. Você consegue imaginar isso? Só Deus, né? Você imagina você entrar numa empresa, trabalhar como auxiliar de escritório,
ou como um office boy. E eu comecei trabalhando como office boy, passei para o escritório. Imagina você entrar como office boy, que seria um nível mais baixo, um assistente administrativo, e o diretor da empresa, ou o dono da empresa, colocar nas tuas mãos toda a administração da empresa, passando por cima de gerente, de analista, de todo mundo. Tenta imaginar isso. Foi o que aconteceu com José. Potifar, ele via em José algo diferente. Então ele deu a administração de tudo que ele tinha nas mãos de José. E desde que ele fez isso, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Tudo que o Potifar possuía era abençoado e crescia e crescia. Mas a gente sabe que o inimigo ele é astuto, né? Ele vai ficar ali ao nosso derredor tentando fazer com que a gente caia. E a mulher de Potifar se encantou com José. E ela ia atrás dele, ela tentava e não adianta que ela não conseguia. Uma vez eles se encontraram sozinhos na casa deles, na casa de Potifar, e ela tentou ir em cima de José, mas José falou que não faria aquilo, e ela fez o que? Ela rasgou a roupa de José, começou a gritar, os guardas vieram e Potifar mandou prender José. Mas Deus não abandonou José em hipótese alguma. E aí o Potifar teve um sonho, e sabendo que José interpretava sonhos, pediu para que José viesse para casa. Eu vou ler o sonho para vocês. Ele tinha tentado que as pessoas conseguissem interpretar esse sonho, ninguém conseguiu. E aí ele falou: ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho para José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui José mostrou para Faraó o que ele teria que fazer nos próximos anos. Que viriam 7 anos de muita fartura. E aquele era o tempo dele guardar. Porque depois viriam mais 7 anos, só que de escassez, de fome.
e que ele teria que guardar antes para ter depois. Em Gênesis 41, disse o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Você lembra, né, que no sonho Deus falou para José que ele teria que ter governadores. E ele foi governador. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José saiu de um simples pastor de rebanho, foi vendido como escravo, foi para o Egito, se tornou administrador dos bens, foi preso por traição da esposa de Faraó, não por José, e depois disso tudo ele se tornou governador do Egito. Ele mandava e desmandava. Nada, nem um pé poderia se levantar, nem abaixar, se não fosse como José, se não fosse a vontade de José. Em Gênesis 41, 54, e nisso José tinha somente 30 anos de idade quando ele começou a servir o faraó. Em Gênesis 41, 54, está escrito assim: começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Ou seja, o faraó fez aquilo que José tinha interpretado no sonho. Guardou todo o alimento nos 7 anos primeiro. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. A história de José, ela nos ensina, ela nos fala sobre fidelidade. José sabia quem ele cria. José sabia, acreditava no sonho que Deus, no sonho dele que Deus, no sonho de Faraó que Deus interpretou. Ele passou por cima da sua vontade. Talvez a vontade de José não fosse aquela, mas ele passou por cima da vontade dele. Por isso Deus honrou José. E esses sonhos de José foram concretizados porque estava alinhado com Deus. Eram os sonhos de Deus. E aí, nesse momento, você viu que o governo ele ficou próspero porque ele vendia o trigo. Só ele tinha trigo para vender. Isso ele fez com que Potifar prosperasse. Em Gênesis 42, a gente começa a enxergar a mudança da vida. Aquilo que o Senhor queria trazer de volta, que era a história voltando para a família de José. Então nós vemos em Gênesis 42 que, como todo o Egito estava sem comida, os irmãos de José tiveram que ir para o Egito para comprar trigo, para comprar comida. E José ele já era o governador do Egito. Era ele que vendia trigo para todo mundo. E aí, quando os irmãos chegaram e tiveram que comprar trigo de José, eles não o reconheceram. Eles tiveram que se encurvar diante deles. Vocês lembram do início da história? Lá no capítulo 37, que José tinha sonhado aos 17 anos, que uma vez os irmãos e o pai iam se encurvar diante dele. Então em Gênesis 42, eles tiveram que se curvar diante de José, porque ele era o governador. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Mas ele fez como se ele não conhecesse eles. No terceiro dia que os irmãos estavam lá, José disse para os irmãos: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. José deu ordem para que enchessem de trigo as bagagens dos irmãos, que devolvessem para ele todo o dinheiro, toda a prata que eles tinham pago,
e que dessem mantimento para a viagem dele. Isso tudo foi feito. E aí, aqui nesse momento, nós vemos que José, o coração de José, ele contou para os irmãos quem ele era, falou que ele não precisaria do dinheiro dos irmãos, pediu para que eles voltassem, e aquela inveja que os irmãos tinham dele, ou seja, aqueles irmãos que invejavam José dependiam totalmente dele agora. Se ele tivesse rancor, se ele tivesse guardado, ele poderia ter falado com os irmãos, não vou vender para vocês, vocês podem morrer de fome. Mas José era um homem de Deus. Deus não faz isso para que nós envergonhemos as pessoas, para que nós fiquemos por cima, não. Deus faz isso para provar que Ele é Deus. E para realmente, para colocar José no lugar de honra. Porque José honrou Deus em todos os momentos. Nos momentos ruins e nos momentos bons. Eu fico imaginando aquele momento de José na frente dos irmãos, como deve ter sido difícil para ele. A palavra, ele mostra que ele chorou, ele gritou tão alto, quando ele pediu para ficar só com os irmãos, ele chorou tão alto que as pessoas ouviam ele chorando e gritando. Ali naquele momento foi um encontro de renovação de aliança. Porque aquela aliança tinha sido quebrada. Porque os irmãos fizeram tudo o que fizeram. Aquele momento foi um encontro onde ele rasgou o coração dele. Ele se despiu de todo orgulho, ele se despiu de tudo que ele tinha realmente. E com certeza ele entendeu o que o Senhor tinha para a vida dele. Mais uma vez. Em Gênesis 45 ele se revela para os irmãos. Os irmãos ficaram atônitos ali na frente dele, né? Ficaram pasmados na frente dele, que nem conseguiam falar. Em Gênesis 45, 9, José falou, voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. O sonho de Deus para a vida de José, eles se realizaram no tempo de Deus. Passou aí, né, 23 anos. 13 anos. Ele tinha 17, ele se tornou com 30, ele começou a ser o que era. Passaram-se mais 14 anos do momento de muito alimento e de pouco alimento, ou seja, mais de 40 anos também se passou isso. O que eu quero te dizer essa manhã é que você pode descansar, porque os sonhos que Deus tem para a tua vida, eles vão se cumprir. Amém. É o pastor que está falando? Não, é a palavra de Deus que está falando. Na palavra de Deus nós temos muitos, muitos exemplos disso. Só que depende de nós também, querido. É cômodo nós ficarmos esperando as coisas acontecerem e nós não darmos o primeiro passo. Tem uma pessoa que eu converso com ela, acho que quase 2 anos, de um evangelismo, não lembro se foi no Tinder, se foi no próprio Face. E ela sempre, assim, de tempo em tempo, ela me chama pedindo oração. Porque eu tô sozinho, porque eu não sei o quê. E na semana passada, ela me pediu uma oração porque ela tá em quarentena com os pais no interior agora, no sítio dos pais, e o relacionamento deles não tá legal, porque eles não respeitam, tal. E aí tem vezes que você tem que falar a verdade. E eu falei para ele, meu querido, desculpa, tá cômodo para você. Quando você aperta o teu calo, você pede para eu orar. Eu sempre oro e eu vou continuar orando, eu nunca vou negar uma oração para você. Mas e aí? Quando é que você vai dar o primeiro passo? Porque você nem vai precisar pedir oração para mim. Você tem contato direto com Ele. O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Amém. Vocês lembram da história da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que correr atrás, cara. Ela sabia que se ela somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada depois de 12 anos sangrando. Você acha que foi fácil para ela sair da casa dela, uma mulher com 12 anos de hemorragia? Você acha que ela estava forte? Mas ela teve que dar o primeiro passo. E você tem que dar o primeiro passo. Você tem que cumprir aquilo que o Senhor diz na palavra. Você tem que crer que Ele vai fazer. Amém. Mas não jogar a responsabilidade para o outro. Faça o primeiro passo. Cumpra a palavra. Eu vejo muitos cristãos que se dizem cristãos, que estão com problemas financeiros, só que não cumprem o básico, que é dizimar ao Senhor, que é ofertar ao Senhor.
nem é o tema da palavra, mas realmente, desculpa, meu querido. Eu tô falando por mim, eu já dei esse testemunho. Eu, muitas vezes, muitos anos, eu roubava ao Senhor. Cheguei a ganhar 15 mil reais por mês, o dinheiro ia embora como um saco furado. Eu devia, meu nome no SPC, era um caos a minha vida. Por quê? Porque eu não cumpria o básico, que é o dízimo. Então, dê o primeiro passo. Muitas vezes a gente acha que está demorando aquilo para o Senhor cumprir aquilo. Muitas vezes a gente sabe, poxa, mas eu tenho certeza que é sonho de Deus. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Para o Senhor não tem nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Né? O possível nós fazemos. Ele age com o impossível. Só que Ele sabe a melhor hora para que a gente desfrute dessa bênção. Amém. E assim será o nosso sonho. Não sei se o teu sonho é do casamento, se é um sonho do emprego, faculdade, eu não sei o que você está buscando. Se é um ministério, se é o teu chamado, eu não sei. O Senhor sabe, mas faça o seu papel. Corra atrás, sim, busque, mas se coloque sempre na presença do Senhor. Ele vai operar de forma não normal, natural, ele vai operar naquela forma sobrenatural. Aleluia. Aquilo que no momento que você não espera é o momento que ele opera. Amém. Nós temos que pensar assim que a vida como uma visão eterna. Sim, que a semente plantada hoje a gente vai colher depois, como aconteceu com Martin Luther King, né? 40 anos depois. Como com José, né? Que ele foi colhendo aos poucos, de ano em ano, até chegar no ápice ali, aos quase 40 anos. A gente pode colher daqui a 40 anos também, quem sabe? Mas pode ser imediato, como eu já falei. Essa é a visão de Cristo para nós. É o crer. Porque o efetuar vem dele. Para nós basta somente crer. Então, eu quero dar um testemunho para terminar. E eu vou voltar para o meu tema dízimos e ofertas, porque ele é recente. Eu tenho 56 anos, eu faço 57 agora, dia 1º de julho. Em outubro do ano passado eu me aposentei. E por uma escolha minha, por um motivo pessoal meu, eu decidi não trabalhar mais. E de outubro para cá nós começamos a viver com a aposentadoria, que a gente sabe que é bem baixo, né? Ainda mais que eu não tinha ainda a idade para me aposentar, eu tinha só o tempo de serviço, então eu não consegui o total, então ficou bem baixo. E nós começamos a trabalhar dentro de casa, vocês sabem, a gente tem um restaurante no iFood, a gente fornece marmitas aqui dentro do condomínio. E eu não estava procurando emprego. E na semana passada eu recebi uma mensagem através do LinkedIn de uma vaga, um processo seletivo para ganhar muito bem numa empresa multinacional. E eu, no momento eu coloquei nas mãos do Senhor. Não era uma coisa que eu queria sair, a gente fica 24 horas junto, nossa, tão gostoso. Apesar que a gente tá vendo na internet agora que os relacionamentos estão complicando porque estão muito tempo juntos, né? A gente fica super de boa. Mas eu resolvi participar do processo e eu coloquei na mão do Senhor. Falei, Pai, se for da tua vontade, que dê certo. Se não for, não vai dar certo. E eu participei de 2 entrevistas com o RH dessa empresa. E aí a terceira entrevista foi com um gerente. Tudo via online, então tudo por causa da quarentena, né? Tudo online. E nessa entrevista do gerente eu olhei pro cara, achei que conhecia ele, também achou que me conhecia. Aí na conversa a gente viu que a gente tinha tido uma reunião junta já quando eu trabalhava na outra empresa. Aí passei por ele também, fui para a entrevista com o diretor e aconteceu a mesma coisa, a gente também achou que se conhecia. Ou seja, passou. E uns 5 dias depois veio a resposta, a minha do RH falando que unanimamente eu fui escolhido para a vaga e eu começo dia 4 de maio. No momento de isolamento social, onde muita gente está demitindo, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, não está contratando. Eu fui contratado para trabalhar em home office, eu vou trabalhar dentro de casa por enquanto, até o isolamento acabar. Quer dizer, eu vou ser contratado dia 4, né? Eu vou fazer todo o processo, estou mandando as documentações, tudo.
Mas é para te mostrar que a fidelidade naquilo que você faz, o Senhor vai estar contigo. Amém. Eu, de 4 anos para cá, eu sou fiel nos dízimos e ofertas. Ah, o pastor faz com a boca cheia. Não, amados, eu me alegro muito realmente disso, porque eu sei o que eu já fiz no passado, quanto que eu roubei o Senhor. Eu me alegro por eu poder colocar em primeiro lugar aquilo que está na palavra, que as minhas premissas realmente é isso. É dizimar e ofertar sempre que eu posso. Todos os cultos a gente faz, mesmo nos online, a gente faz uma oferta. E a gente sempre tem um envelopinho, que a gente esqueceu de pegar hoje. A gente sempre tem um envelope e a gente sempre oferta. Não importa se é R$2. Tem dias que a gente oferta R$2. O dia que a gente pode, a gente oferta mais. O nosso dízimo todos os meses está entrando. E eu já falei isso uma vez. Eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor. E eu quero que essa obra fique aberta. Eu quero que essa obra prospere, porque eu quero que mais pessoas venham conhecer o Senhor. Então o teu sonho, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, pode não ser na vida profissional. Pode ser uma vida ministerial. Se entregue para o ministério. Faça a obra. Ah, pastor, mas eu quero ser pastor, eu sou ainda o diácono. Amado, José era escravo. E ele se tornou governador do Egito. Não importa se você é diácono. Se o sonho do Senhor é que você seja um pastor, um bispo, um apóstolo, não importa. O sonho vai se cumprir. Nesse momento eu quero que tu feche os teus olhos. Que você coloque aquilo que você tem como sonho no teu coração. Mas também esse é o momento de pedir perdão ao Senhor por aquilo que você não está fazendo para que esse sonho se cumpra. Coloca diante do Senhor as suas dores, coloca diante do Senhor as tuas vontades, mas se entrega mesmo. Feche os teus olhos. Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, onde queremos te entregar a nossa vida por completo, Pai, mas primeiramente eu quero te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes, Pai, que não conseguimos, Senhor, fazer aquilo que tu queres que façamos, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, te pedindo perdão, Senhor, a minha vida, Pai, que tu possas nos perdoar, Senhor, que tu possas nos abençoar, Senhor, colocar no nosso coração os teus sonhos, Pai, alinhar, Senhor, os teus sonhos com os nossos, Senhor Deus. Essa manhã é uma manhã de alinhamento, Senhor, que nós queremos sonhar os teus sonhos, queremos ter esperança, Senhor, queremos realmente viver aquilo que tu tens para as nossas vidas, Pai. Mostra o teu querer para nós, Senhor, mostra a tua vontade para nós, Pai. O teu povo que está aqui assistindo, Senhor, o teu povo que vai assistir depois, Senhor, coloca amor no coração, Senhor. Olha, Pai, inclina para eles, Pai, os teus olhos, Senhor, e chega, Senhor, até ele, Pai. Chega até eles com o teu amor e mostra, Senhor, mostra que a tua vontade será cumprida na vida de cada um, Pai. É isso que eu te peço esta manhã no teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero fazer mais uma oração com você. Feche os teus olhos. José viveu tantas situações, mas porque a vida dele estava em Deus, ele pôde viver todos os sonhos de Deus para a vida dele. E não tem melhor decisão, não tem melhor caminho, não tem melhor escolha do que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos e repita assim comigo essa oração. Fala assim comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, nesta manhã eu recebo a tua palavra. Senhor Deus, eu escolho dedicar a minha vida completamente ao Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados
olhos. E nessa manhã, E nessa eu manhã, te peço, eu te peço, me recebe, me recebe como teu filho, como teu filho, porque eu decido porque eu decido declarar e declarar confessar, e confessar de todo o meu coração de todo o meu que coração Jesus Cristo de Nazaré, que Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus o vivo, Filho do Deus vivo, é o meu único Deus, é o meu único é o Deus, meu único Senhor, é o meu único e o Senhor, meu único e o Salvador. meu único Salvador. Escreve o meu nome Escreve o meu no nome livro da no vida, livro da vida, porque hoje eu decido caminhar contigo por todos os meus dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, nós queremos abençoar nessa hora cada um que fez essa oração agora, Senhor. Cada um que dedicou a sua vida, que derramou a sua vida diante do Senhor agora, Pai. Cada um que fez essa oração, entregando a sua vida, nós colocamos diante de Ti nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que essa vida, Senhor, esse filho, essa filha, possa experimentar um renovo do Senhor. Amém. Nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, nós vimos sobre a história de José, tantas situações ele passou, tantas situações ele enfrentou, mas ele permaneceu de pé, porque o Teu Espírito estava sobre ele, Pai. Amém. E nós te pedimos que o Teu Espírito venha fazer morada em cada coração. Amém. Venha hoje tomar o lugar que é Teu em cada vida, em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, que hoje seja destronado, Senhor, tudo aquilo que roubava, que impedia essa vida de caminhar contigo, de viver experiências contigo, de viver a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida dele. Nós cancelamos agora em nome de Jesus. Amém. Porque declaramos, Senhor, que hoje é recebido no Teu reino como filho de Deus, como filha de Deus, Senhor. Que a marca do sangue do Cordeiro venha do alto da cabeça, a planta dos pés agora, limpando, purificando, começando nessa hora, Senhor, uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, nós te abençoamos nessa manhã para uma caminhada com Deus, para você viver uma caminhada na sua história, na sua vida, uma nova vida com o Senhor. Amém, em nome Pai. De Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A história de José, que nós acabamos de ouvir aqui, tirando, dadas aí as suas devidas proporções pelas situações que ele passou, todos nós também passamos por dificuldades, também passamos por lutas, também passamos por perseguições. A diferença era onde estava firmada a vida de José. Amém. A vida dele estava em Deus, e ele pôde chegar a se tornar um prisioneiro, e dentro da prisão ele pôde ser honrado por Deus e ver a bênção de Deus sobre a vida dele. Em cada situação, em cada estágio onde ele passou da sua vida, ele viu o Senhor agindo, porque a vida dele estava firmada em Deus. Você que fez essa oração conosco nessa hora, a decisão que você tomou a partir dessa oração não foi simplesmente, não foi de conhecer uma religião, mas foi de firmar a sua vida em Deus. Então, você que fez essa oração hoje, creia que nessa hora Deus está começando algo novo, uma história nova sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você escolha como José, ter a sua vida plantada, firmada em Deus, independente das situações. Nós temos vivido tempos difíceis, de preocupações, de lutas, de dificuldades. Independente de qualquer situação adversa, escolha ter a sua vida em Deus, permanecer em Deus. E você que orou conosco, tem um link que acabou de ser compartilhado aí pelo Pastor Andy. Eu quero que você clique nesse link, que você deixe lá o seu nome, o seu contato, um pedido de oração, se você tiver algo específico que você deseja que a gente ore por você, e nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida, vamos te ajudar nessa caminhada com Deus. Talvez você tenha dúvidas, talvez tenha situações que precisem ser esclarecidas. Nós queremos te ajudar nessa sua caminhada com Deus, porque hoje, essa oração que você repetiu é uma das orações mais simples que existem, mas é com certeza a mais poderosa de todas as orações que nós podemos fazer, que é dedicar a nossa vida ao Senhor. Então acesse esse link, deixe os seus dados, porque hoje Deus está começando uma história nova sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós esperamos o seu contato, vamos entrar em contato com você, vamos te abençoar e caminhar junto com você em nome de Jesus.
Nós estamos chegando no final do nosso culto aqui pela manhã, mas nós temos mais cultos aí a partir das 18h30. Nós estaremos aqui online novamente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldades financeiras. Nós estamos numa campanha sobre os milagres de Jesus e hoje eu quero falar sobre o milagre da provisão, sobre como viver o suprimento de Deus, como viver o suprimento de Deus no meio da crise. Amém. Você quer ver a provisão de Deus, o suprimento de Deus sobre a sua vida no meio da crise que você está enfrentando? Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Às 18h30 a gente espera você. Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje, não somente nesse dia, mas em todos os nossos dias. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.